Estamos recebendo aqui nos estúdios o cientista político Alberto Saldanha, para a gente fazer um balanço aqui, ver a opinião também do Saldanha sobre essa eleição do novo conselheiro, da nova conselheira, melhor dizendo, do Tribunal de Contas. Aliás, pela primeira vez uma mulher assume uma posição no Tribunal de Contas como conselheira. Mas eu gostaria de saber, a gente viu alguns deputados, inclusive, manifestando que são contra essa metodologia, essa forma como a Assembleia escolhe esses novos conselheiros. Na sua avaliação, esse procedimento é correto, o procedimento que está sendo feito, a Assembleia vai lá, indica uma pessoa e tal, é mais ou menos por aí, Saldanha? Tudo bem? Bom dia, Dresch, bom dia, telespectadores da TV Alagoas. Realmente, é o que vamos dizer assim, a Constituição do Estado, né, o regimento lá da Casa também, estabelece esse processo em que uma sessão especial, após as inscrições de pessoas com idoneidade moral, né, um certo currículo na administração pública, ao mesmo tempo tendo capacidade de entender, né, as contas do Estado, e a partir dessa sessão especial, um debate com os senhores deputados e essa eleição. É claro que, ao longo do tempo, isso tem se tornado um instrumento de barganha política, né? Ou seja, nós estamos agora, eu acho que essa agitação toda se deve ao fato nesse momento agora, até o próximo ano, a mudança aí a aposentadoria de 4 conselheiros, né? Então, nós tivemos a eleição primeira aqui na vaga do José de Mello, onde foi eleito o deputado Cícero Amélio. Agora essa vaga do ex-deputado e conselheiro, não, as relações entre a Assembleia e Tribunal de Contas são longínquas, né? Mais uma vez, essa vaga de Edival Gaia, em que Rosa Albuquerque foi eleita. Então, mais duas estão na bica aí no próximo ano. Então, o que tem acontecido é justamente um processo em que se estabelece uma ponte entre o mundo da política dos senhores parlamentares e essa corte, que é uma corte que, afinal de contas, deveria primar por um trabalho mais transparente, né? Apesar de ter aquele palácio todo de vidro. E é uma apêndice da Assembleia, de qualquer forma. Um apêndice, e ao mesmo tempo, ele deveria primar justamente por uma ação de maior fiscalização. E de autonomia também, né? E de autonomia. Então, esse é o detalhe. Ou seja, é um cargo tentador, né? Você, como membro do Tribunal de Contas, passa a ter o mesmo status de um desembargador do Tribunal de Justiça, um ótimo salário, uma aposentadoria supimpa, 15 assessores, e isso tem sido realmente um instrumento em que a articulação política é estabelecida. Ou seja, é claro que todo esse movimento agora, né, dessa indicação da eleição de Cícero Amélio e de Rosa Albuquerque, tem a ver com o xadrez político de 2010, né? Ou seja, o presidente da Assembleia, Antônio Albuquerque, é declaradamente candidato ao governo do Estado. E no mundo da política não existe espaço vazio. Apesar da conselheira eleita dizer que tinha a sua pretensão de ser candidata e que seu irmão, presidente da Assembleia, teria dado um apoio, mas efetivamente isso não é um pouco mais de um apoio, né? É uma articulação que visa justamente acomodar, porque na medida que Cícero Amélio assume o Tribunal de Contas, um outro suplente, Timóteo Correia, vai lá e assume a Assembleia Legislativa, há uma troca, assim, vamos dizer assim, de currais eleitorais, né? E aí visando justamente montar um grupo político forte para 2010. Né? Agora, um detalhe interessante, que eu acho que é uma das novidades, é que o empresário Juca Sampaio, que concorreu também a uma vaga, fez um alerta de que a sociedade precisa participar mais, de que algumas pessoas que atendem os requisitos pré-estabelecidos de idoneidade, de reputação ilibada, de conhecimento, inclusive, deveriam se candidatar, deveriam se submeter também a uma discussão mais profunda nessa questão. Acho que é um alerta interessante que vem em boa hora, né? Eu acho que não só um alerta, eu acho que ela é uma ação que deve ser articulada para as próximas eleições. É evidente que se todo cidadão pode reclamar junto ao Tribunal de Contas, reclamar junto à Assembleia Legislativa direitos e reivindicar modificações na legislação, é importante que os movimentos sociais, né, com os intelectuais, aqueles que têm interesse numa política transparente, né, numa ação coordenada dos poderes, mantendo sua independência, é necessário que pense justamente nessa ideia que o empresário Juca Sampaio está levantando, de termos uma série de candidaturas, ou uma candidatura única articulada, capaz de fazer frente ao jogo político que está dentro da Assembleia Legislativa.
Ou seja, se o jogo lá está de carta marcada, nós devemos jogar a população, os seus setores organizados, para encher o plenário da Assembleia Legislativa e cobrar uma modificação na legislação e, ao mesmo tempo, quem sabe, apontando uma candidatura que preencha, vamos dizer, com mais isenção, esses pré-requisitos para ser membro do Tribunal de Contas, né? Porque na verdade o que a gente constata, e não é de agora, não foi só nessa eleição, nas últimas eleições, nas últimas indicações também ao cargo de conselheiro, a gente vê que existe um vínculo muito grande e, consequentemente, a gente se depara com questões, por exemplo, como alguns conselheiros que têm na família pessoas, inclusive, como na frente de prefeituras, né, e outros casos, analisando contas dessas mesmas prefeituras. Quer dizer, esse vínculo meio que bate de frente com a questão da moralidade e da ética, né? Claro, né? Ou seja, esse mundo entre política, justiça, interesses, né, coronelistas está muito embrenhado, né, no quadro da realidade alagoana, né? Ou seja, o conselheiro que se aposenta agora antecipa a sua aposentadoria para disputar uma prefeitura, né? Ou seja, antes foi o contrário, o movimento foi o contrário, eu deixo de ser deputado para ser membro da corte. Então, evidentemente que a isenção, né, se a gente for fazer vamos dizer, um mapa da presença dessas famílias políticas nesse mundo da justiça e da Assembleia Legislativa, esse mapa não vai nos dar muita garantia de que vai existir uma isenção maior na apuração dessas contas, porque o deputado Cícero Amélio tem seu nome citado, por exemplo, na Operação Gabiru, né? Ou seja, aquela operação em que prefeitos pelo interior do Estado meteram a mão no dinheiro da merenda escolar. E esse deputado passa a ser membro do Tribunal de Contas. É complicado, ou seja, eu acho que só a menção de estar no caso deveria já exigir um certo decoro por parte da Assembleia para nem colocar o nome em discussão para votação. Enquanto isso não tiver, ou seja, está comprometida essa isenção, né? Então, isso é complicado. Eu acho que isso tem sido uma marca, infelizmente, os setores organizados, né, da sociedade não têm sido capazes de modificar. Quem sabe, né, poderíamos apresentar um projeto de iniciativa popular, que é algo bastante concreto, presente na Constituição. 1% do número de eleitores podem assinar um projeto de iniciativa popular propondo uma série de mudanças. E aí caberia ao movimento social organizado trabalhar para coletar essas assinaturas e apresentar esse projeto para modificar. Algo que existe desde a Constituição, né, de 88 nacional e aí depois do Estado, e que até hoje na Assembleia Legislativa nunca foi utilizado. Talvez fosse a hora agora, né? Esse é o momento. Saldanha, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Tudo de bom. Bom, nós vamos ficando por aqui. A seguir, você fica com as informações do Plantão Alagoas com Oscar de Mello e toda a sua equipe. E também na segunda edição do Plantão, às 18 horas. Eu volto segunda-feira, às 11 da manhã. Bom dia e um ótimo final de semana.